gregos as condições propícias para a disseminação das ideias do cristianismo. E aí a gente pode ver a questão da unidade, né, que é de maneira assim bem clara sobre a questão da sociedade, porque na medida em que a lei do império era aplicada todos os dias no território sob a tutela romana, o povo se acostumou a ter uma legislação política mesmo mantendo as leis em locais paralelos com as leis romanas. Ou seja, eles conseguiram fazer essa unidade, né? Conseguiram com que mesmo povos estranhos, com outras culturas, com outros pensamentos, tivesse essa unidade, que a unidade é trabalhar em prol de um bem comum, que no caso seria aqui o desenvolvimento, né? O crescimento. E fala também sobre essa movimentação livre, né, que a unidade política dos territórios de Roma trouxe consigo uma maior facilidade de circulação no império. E aí também vem uma coisa bem importante aí, que foi exatamente a questão da criação, né, por exemplo, a movimentação de pessoas de povos estranhos, quando ele fala aqui assim, ó, antes os romanos, a Europa, além do Oriente Próximo, era composta de diversos territórios governados por líderes independentes e rivais, com a presença do império e uma unificação, né? Questão da unificação, né? Essa unificação deles facilitou a movimentação, que eles pudessem movimentar em todo o império, né, e também trabalhando essa questão de vários povos com várias ideias. E foi assim também que Paulo e os apóstolos puderam viajar com facilidade para preparar o evangelho. Por conta de quê? Por conta desse sistema de estrada. Então os romanos, eles eram assim muito detalhistas, né? Eles pensavam em tudo, eles planejavam tudo. Por isso que a gente fala nessa questão da política, que é a arte de governar. Então, os romanos, eles fizeram um sistema de estrada para facilitar, né, desenvolver um sistema de estrada exatamente para facilitar essa circulação, essa movimentação livre entre os impérios, né? E era eles fizeram um complexo de estradas assim bem planejado, né, para que houvesse essa facilitação, ou seja, que as tropas, né, dos soldados, eles pudessem se locomover rapidamente, ou seja, porque em alguns lugares aconteciam algumas revoltas, e aí era necessário que enviasse tropas, né, para cuidar daquelas revoltas, para acessar aquelas revoltas. Então, criando esse sistema de estrada, eles conseguiram fazer com que esses soldados se movimentassem mais rápido. Mas, ao mesmo tempo que esse soldado tinha a missão de ir lá cessar aquele conflito, ou ajudar a ganhar, aquele povo ganhar, né, aquela guerra, aqueles soldados também já tinham também a ideia, já tinham também a convicção do que era o cristianismo e a importância dele falar do cristianismo para outras pessoas, né, levar o cristianismo a outros povos. Então, esses soldados faziam também isso. E facilitou também a movimentação dos discípulos, dos apóstolos. Porque com essa criação desse complexo de estradas, facilitou a movimentação, né? E o exército também dos romanos adotava a estratégia de utilizar soldados das próprias províncias que foram conquistadas. Então, esses homens, eles tinham contato, né, com a cultura romana e eles divulgavam essas ideias por onde eles andavam. E ao mesmo tempo que eles falavam sobre as ideias romanas, eles falavam também do cristianismo, aqueles que já tinham sido alcançados pelo cristianismo. E aí tem a questão, né, que a gente já falou, a questão dos deuses, né, que eles tinham muitos deuses, né, mas eles conseguiram fazer com que, através dos pensamentos e das ideias, houvesse essa insatisfação por essa adoração de vários deuses, que facilitou a propagação do evangelho, né? Foi um terreno fértil para falar do evangelho. Os judeus, né, assim como os romanos e os gregos, eles contribuíram já através da religião, de uma maneira bastante forte, na medida em que tanto os judeus como os cristãos compartilhavam o texto sagrado do Antigo Testamento. E o monoteísmo, né, diferente da grande maioria das religiões, né, da antiguidade, o judaísmo ele possui uma crença firme num único Deus, né? E após o exílio da Babilônia, nós não temos relato de que os judeus tenham caído em idolatria, né? Então não é esse relato. Então eles sempre tiveram essa crença
num único Deus. 3 séculos antes de Cristo, havia diversas sinagogas espalhadas pelo Mediterrâneo, onde de uma forma ou de outra, o monoteísmo era passado à sociedade local. E fala também sobre a questão do sistema ético, né? Que era a questão de busca interior, né? Os judeus, eles tinham muito isso. O padrão ético deles era pautado nos 10 mandamentos, né? E eles buscavam uma verdade interior muito mais importante do que a exterior, que era propagada pelos estrangeiros. E então a gente observa aí que essas 3 culturas, né, a junção dessas 3 culturas, ela preparou o mundo conhecido para aquilo que a palavra nos diz, que é a respeito da plenitude dos tempos, ou seja, elas contribuíram para que essa plenitude dos tempos acontecesse, né? Que exatamente, eu até coloquei aqui uma coisa que é importante também, que a plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? É o tempo determinado para uma missão, ou seja, tudo foi preparado por Deus, usando esses 3 povos, mesmo que eles não soubessem que Deus estava usando, mas Deus usou, né? Porque foi um tempo escolhido por Deus, né? Uma força maior que rege o tempo e as pessoas, né? Que é a questão da plenitude, ou seja, tudo estava preparado para o cristianismo. Deus preparou tudo. E aí eu quero ler para vocês também rapidinho, que para a gente poder observar o que é esse tempo na plenitude, eu vou colocar aqui 7 pontos que eu achei importante. Primeiro, né, questão da plenitude e do conhecimento da história. Primeiro, para conhecer a história do povo de Deus, né, a gente precisa, porque a gente faz parte dessa história, então a gente precisa conhecer. A gente conhecer o Deus que atua nessa história também é importante, para a gente poder descobrir as contribuições positivas e negativas que influenciaram a igreja em toda a sua trajetória da história. Para preservar as bases também as essenciais da nossa fé, nós precisamos conhecer a história da igreja. Para a gente estudar a teologia, que é o desenvolvimento do pensamento cristão, teologia, desenvolvimento do pensamento cristão. Precisamos, para desenvolver nosso pensamento cristão, precisa conhecer a história. Para a gente poder nutrir a nossa espiritualidade, através do testemunho dos grandes homens e mulheres que contribuíram para a história da igreja, que são os pais da igreja, que nós vamos ver nos outros capítulos. E para a gente também ter uma compreensão global a respeito da igreja e do propósito eterno de Deus. Então, essa é a história da igreja. Tá? Então, entender e compreender quais foram os pontos, os fatos importantes, entender e compreender por qual é a igreja que nós temos hoje, o caminho que foi percorrido até agora e quais foram os fatos importantes e quem foram os pais da igreja, as pessoas que contribuíram com essa construção da história. Então, que você possa ler o seu livro, compreender, entender, faça o exercício, tá bom? O exercício do capítulo 1, que é importante também para a gente fazer uma revisão. Lá atrás tem um resumo breve também, que é bem pequeno esse capítulo, tá? E que Deus lhe abençoe grandemente, tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.